A boa decisão ela tem que primeiro ter critérios e ter qualidade. Se não ter critérios, ela não vai ter qualidade. Bom, eu nasci em Belém, né, aqui em Belém, mas me criei em Macapá, né, no estado do Amapá. E eu fiz lá toda a meu estudo, né, sempre em escola pública, né, o meu básico, por assim dizer, até a minha graduação, a minha pós-graduação, sempre foi em escola pública, né? E sempre tendo uma boa assim percepção da escola pública em termos gerais, pelo menos na época que eu fiz, né? O ensino era, eu imagino que era um pouco diferenciado. Depois, então, que eu me formei no segundo grau, né? Então, sou formado em técnico em contabilidade, né? No ensino médio. Aí voltei para Belém, né? E onde eu vim estudar, fazer o vestibular, né? Aqui na Universidade Federal do Pará. Na época que eu vim para Belém, lá pelos idos de 1988, a gente tinha o Amapá em si, ele não tinha nem universidade, só para ter uma ideia. Tanto é que os alunos vinham, né, de Macapá aqui para Belém para estudar na Universidade Federal do Pará. E assim, a gente, no norte do país, a gente tem uma vida assim muito naquela época era um pouquinho assim, nós não tínhamos muita informação, né? A comunicação não era tão grande, por assim dizer, como hoje, né? Que está tudo aí nesse mundo já muito mais conectado, né? Naquela época na internet tinha. E sair de lá, né? Jovem ainda, para vir para Belém é uma ruptura e um desafio, porque Macapá, eu diria assim que naquela época é como se fosse uma cidade aí do interior de São Paulo, sei lá, uma cidade hoje, por exemplo, não sei, uma cidade pequena do interior e que, tinha que ir para a capital, né? Porque Belém e Macapá ainda hoje é muito grande, né, em termos de cidades, né? Então Belém é uma metrópole da Amazônia, né? Tem mais de 1.500.000 habitantes, enquanto Macapá hoje, se tiver, sei lá, 600 mil, imagina naquela época, há tantos anos atrás, era complicado, né? Sem contar que a gente vem de família pobre, né, para vencer, né, para chegar onde a gente chega um pouco difícil, ainda mais para a gente aqui da Amazônia é um pouco mais difícil, né? Hoje talvez nem tanto, nas capitais, mas na região das ilhas, sim, né? Na região das ilhas, da ilha do Marajó, né? E no interior do estado aqui também a gente tem um pouco de dificuldade, mas mais assim pela questão da renda das famílias e pelo custo de vida que é Belém. Então, a Universidade Federal do Pará ela tem um programa que é chamado de interiorização. Então, a gente flexibiliza turmas, né, de graduação para o interior, a fim de tentar minorar, né, essa questão econômica para o aluno e, com isso, a gente busca uma formação, né, muito melhor, por assim dizer, para eles. E, com isso, a gente atende a uma questão social que é, primeiro, não separá-los da família, segundo, que eles continuam trabalhando e ajudando na renda das famílias, ao mesmo tempo em que a gente leva o ensino superior para eles, né? Então, assim, claro, nós temos dificuldades, né? Eu não estou falando da UAB, mas sim nós, professores, que vamos para o interior e a gente trabalha no regime modular regular, em que eles têm a disciplina tudo como se fosse em Belém, claro, apenas que é de uma forma modular. Então, a Universidade Federal do Pará ela tem esse programa, por assim dizer, né, e tem essa visão de interiorização de levar o ensino para, né, as pessoas, vamos dizer assim, mais vulneráveis economicamente, principalmente. A partir daí, eu fiz o vestibular para ciências contábeis, né, fui aprovado. Então, desde aí, depois de concluir, né, passei o tempo
né, necessário para fazer a conclusão do curso, né, levando em consideração as greves, né, que isso é inevitável nas universidades públicas. Então, eu passei a trabalhar na área da contabilidade. Em termos da carreira em si, talvez a dificuldade maior foi logo no início da inserção no mercado, né? Logo no início, quando eu me formo como contador, né? Mas, assim, eu sempre procurei me desenvolver, né? E conhecer a profissão que eu estou. Quando eu estava mais na parte da contabilidade, agora mais na parte da administração. Então, isso fez com que eu tivesse mais próximo de pessoas a partir da necessidade que elas tinham, né? Eu falo de empresários, né? E é, a, trabalhei como estagiário num escritório de contabilidade, né? Durante acho que uns 3 anos. E a partir daí passa-se a ter conhecimento, né? Network, e aí as coisas foram fluindo, né? Nessa questão profissional, trabalhei em empresas, trabalhei como auditoria, depois entrei na universidade, tive escritório de contabilidade, né? Mas depois não quis mais, em função da própria universidade. Depois, então, eu passei, né, no concurso público para a UFPA em 2004, para efetivo, né? Mas em 2001 eu já entrei como professor, né, lá, que é professor contratado, né, que a gente passa em torno de 2 anos, 2 anos e meio, né, e então depois eu fiz a prova para efetivo em 2004, também na Faculdade de Ciências Contábeis, né, aqui na Universidade Federal do Pará, no nosso Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. E depois, então, fui para o fiz o mestrado, doutorado em administração, tanto mestrado quanto doutorado em administração. E aí, quando eu voltei, terminei, né, o meu doutorado, então eu migrei para a faculdade de administração. Tá, a administração, para mim, é o seguinte: tudo se dá em questão de escolha. Então, você precisa fazer uma escolha no tempo certo. E uma escolha te leva a uma decisão. Então, se você escolhe mal, muitas vezes, por assim dizer, ou equivocadamente, talvez é porque existiu muita assimetria de informação nas suas escolhas, ou para tomar a decisão. E, obviamente, dependendo de como você administra uma empresa, seja uma empresa pública, seja uma entidade pública, alguma coisa assim, você precisa sempre estar tomando decisões. E eu sempre digo o seguinte: a boa decisão ela tem que primeiro ter critérios e ter qualidade. Se não ter critérios, ela não vai ter qualidade. Muitas vezes, porque muitas vezes se fala muito em eficiência e eficácia. Correto. Eu acho que isso tem que ser buscado sempre. Mas tem um detalhe, né? Segundo a lei de Goodhart, quando você coloca quando você transforma uma meta em objetivo ou um indicador como meta, não vai dar certo. Porque, como eu estou falando, sempre vai acontecer da escolha racional. A gente sempre vai maximizar os nossos ganhos, seja para que lado for. E aí pode acontecer diversos problemas que vai levar sim a uma eficiência e a uma eficácia, mas aí vai se perguntar, tá, mas o que é que eu vou fazer com isso? Tem que ter um propósito, né? O mercado tem que comprar as coisas, porque é a finalidade, né? Só que aí, volto a dizer, decisões que serão baseadas, né, em racionalidade. Agora, é claro, isso não se vai para uma racionalidade plena, né, porque a vida não funciona assim, né? Então, também a gente tem uma parte da questão subjetiva, que envolve também a nossa tomada de decisões, muitas vezes, né? E aí é que a gente tem que. Eu falo assim, em relação ao administrador, né? Não vou falar assim, questão de decisões pessoais, que envolve
uma questão da pessoa em si, mas para o administrador, principalmente, ele precisa estar pautado em informações. E quanto mais informações ele tem, melhor, né, as tomadas de decisões que ele pode ter, né? Porque no final sempre a gente vai tomar uma decisão a partir de uma escolha racional que a gente vai fazer, ou seja, aquilo que vai ser melhor para nós, né? E aí sim, aí a gente vai para, obviamente, para a nossa vida particular também. A gente sempre vai tomar uma decisão a partir de uma escolha racional. Mas só que quando o subjetivismo ele é muito grande, forte e controla, as decisões serão sempre irracionais, ou seja, 100% a tendência de dar errado, porque a gente vai deixar de lado informações outras que poderiam ter sido observadas e isso não foi. Então, isso me fascina dentro da administração, porque a tomada de decisão ela pode ser vista como uma lógica, desde que você saiba utilizar as informações corretas e saber o momento de tomar a decisão. Só que acontece o quê? Que a gente tem resistência à mudança. E essa resistência à mudança muitas vezes faz com que a gente não tome a decisão por medo, é que entra a parte subjetiva. Então, na verdade, ou eu sou um administrador que eu arrisco, ou sou aquele que prefiro não arriscar buscando uma segurança. Tá, mas se eu não sei avaliar que a mudança faz parte do processo para eu manter segurança, aí não tem empresa que vá se estabelecer no mercado porque ela passou do tempo de tomar a decisão. Né? Então, ela vem a reboque ou então acaba que não vai subsistir por muito tempo. Era algo que sempre me deixou um pouco assim, vamos chamar angustiado, uma desassociação, né, entre a contabilidade e a administração no mundo dos negócios, né? Então, isso aí para mim, eu queria saber qual o ponto, vamos chamar assim, de equilíbrio, um ponto de ruptura que há, por que não havia, né, não havia uma certa integração com os alunos, principalmente na própria contabilidade, própria administração. E a partir daí, então, eu passei para a faculdade de administração e comecei a trabalhar sobre isso. Bom, hoje mais ou menos eu tenho uma ideia, né, do que onde ocorre esse ponto, né, vamos chamar assim de ruptura, né, ou um ponto neutro, né. Então, trabalhando as disciplinas de contabilidade, na sua grande maioria, no curso de administração, então eu levo para os alunos de administração uma nova, vamos chamar assim, uma nova forma de ver a contabilidade, sempre trabalhando com eles a contabilidade para tomada de decisão, e não como muitas vezes ocorre de que o professor da contabilidade, quando vai dar aula para administração, leva a contabilidade para eles, ou seja, como se contadores eles fossem. E aí gera todo um problema, né, não só no entendimento, como na própria questão assim de como utilizar, né, as informações contábeis como uma ferramenta gerencial para a tomada de decisão. Eu acho que ser professor é algo que a pessoa já traz consigo, acho que desde quando sei lá, desde novo, desde quando entra na escola, muitas vezes, talvez até antes, não sei, eu nunca fiz uma pesquisa ou observei assim, mas no meu caso, isso já era algo que eu tinha já muito, até de criança, eu já quando eu digo criança, 11 anos, 12 anos, né, nesse sentido, em que eu já buscava ensinar alguns mais novos do que eu, ou orientar, né, o que seria uma frase, o que seria a letra A, a letra B, essas coisas assim, muito assim, inicial da primeira, segunda série, né, quando a gente começa a entrar no mundo acadêmico. Então, eu acho que isso é uma coisa que já, assim, eu imagino que seja a essência da pessoa
dificilmente quem não é professor vai dizer, não tenho dom para isso. Então, é um dom que a pessoa tem de querer ensinar. E assim, quando se fala em querer ensinar, não é nenhuma vaidade ou prepotência, mas assim, é ajudar as pessoas a desenvolver o conhecimento. Porque à medida que ela desenvolve conhecimento, que ela desenvolve habilidade, ela também cria as suas atitudes, né? Então, porque a atitude é inerente à pessoa. Ninguém desenvolve atitude em ninguém. A gente desenvolve ou ajuda no conhecimento, desenvolve e contribui na habilidade, mas na atitude é a pessoa. Ou ela quer ou ela não quer. Ou ela tem ou ela não tem. Se ela não desenvolver, não tem quem faça, entendeu? Então é uma coisa assim que é complicado. E então eu trabalho uma forma de que eles consigam, né, entender isso daí, né? E partindo aí de um pressuposto meu, né, claro, daquilo que eu sempre falo para eles, dizendo assim, ó, o fato contábil que eles têm tanta dificuldade em entender muitas vezes, tanto logo no início do curso de contábeis, quanto quando os alunos de administração vão ver, que eu digo o seguinte, ó, o fato contábil nada mais é do que tomada de decisão. E não, na essência, todo fato contábil é uma tomada de decisão. Então, utilize isso para você entender como isso impacta, né, a mutação patrimonial e você vai conseguir gerenciar a sua empresa sem descer do 10º andar, né? Porque você vai ter todos os relatórios ali, todas as disciplinas lá, todas as informações que são necessárias para tomar decisão a partir de indicadores, né? E isso é muito importante também, claro, não só isso, mas tudo aquilo que os indicadores, né, eles acabam evidenciando, né? Inclusive eu brinco com eles que quando em um voo, né, a piloto percebe algum problema no avião, por exemplo, até usa a expressão assim, olha, o motor está esquentando, ou uma coisa parecida, ele não vai lá botar a mão em cima, ele vai ver no painel e vai verificar que o motor está com algum superaquecimento. O que é que ele faz? Ele vai tomar uma decisão para, obviamente, baixar, né, aquele superaquecimento para não colocar em risco a segurança do voo. O administrador é a mesma coisa. Por meio dos indicadores, ele tem que saber que decisões tomar a tempo para não levar uma empresa a um prejuízo, a uma falência, a uma descontinuidade no mercado, coisa assim. Então, é mais ou menos nessa lógica que eu trabalho com ele, utilizando as informações contábeis, claro. Né? Bom, quanto ao meu mestrado, eu fiz na Universidade do Rio Grande do Norte, né, na UFRN. Então, foi lá que eu fiz, né? Foi um minter entre a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Rio Grande do Norte. Né? Formei também, né? Eu tenho mestrado em administração, né? Não sou administrador, sou contador. Tenho mestrado em administração. E o meu doutorado eu fiz na UNB, né? Também em administração. Sendo que a parte sanduíche eu fiz na Espanha, também numa universidade, na Jaume I, que também, dentre outros, tem o curso de administração, mestrado e doutorado lá. Então, foi nesse, vamos dizer assim, cenário, né, acadêmico e profissional que eu chego até hoje, né, aqui na universidade, já com 20 anos de efetivo, mas se pegar os 21 anos que eu passei como substituto, então já vai uns 23 anos aproximadamente na docência. Agora nós temos, por exemplo, o nosso programa de mestrado, né, de administração, já tem 4 anos, é um programa novo. Nosso curso de administração aqui tem 55 anos, agora que a gente teve um curso de mestrado, para ter uma ideia. E aí então a gente está trabalhando e para dentro desses 4 anos, vamos fazer aí o quadriênio para ser avaliado pela CAPES e espero que a gente consiga uma nota 4, pelo menos 3, né, porque é um curso novo, geralmente eles dão 3, mas nós estamos correndo atrás do 4, enfim. E isso tem agora melhorado bastante, né, por assim dizer, dado vamos chamar assim, uma potencialidade na própria docência nossa, né, de quem participa do programa, porque aí a gente já
já não leva mais já não é mais somente um curso voltado para o mercado, né? A gente já trabalha mais agora com o nosso curso acadêmico, em que a gente pode debater teorias e outras, né, fazendo as dissertações já muito mais aprofundado que o próprio um TCC em si, e isso tem dado assim vamos chamar mesmo uma alegria, né, de estar na docência, né, e construindo e contribuindo para o desenvolvimento do curso de administração aqui na Universidade Federal do Pará. Isso tem sido muito gratificante para mim, principalmente. Eu acho que, em termos, vamos chamar assim, um sonho, né, em termos profissionais, que seria a gente ter o nosso doutorado em administração e eu estar lá contribuindo, né, claro, não é só ter, eu quero estar também, né, se assim Deus permitir. Pessoalmente, sempre a minha inspiração será Deus, né, acima de tudo. Profissionalmente, é, eu nem sei te dizer, talvez fazer o meu pós-doc, né? Estava até programado para eu fazer esse ano no Rio Grande do Sul, mas devido àqueles problemas a gente acabou cancelando, esperar o melhor momento, né? Mas assim, hoje não, não, não vejo muito profissionalmente para querer ser diferente da docência nesse momento, não. Os meus projetos, então, eles sempre vão envolver minha linha de pesquisa, ela tem a ver com capital social, mas não é o capital social da empresa, é a teoria do capital social, né? A gente fala sobre ecoinovação, a gente fala sobre estratégias ambientais. Então, eu busco evidenciar muito essa área, principalmente na questão da área pública, né? E algo que possa trazer algum debate, né? Seja um debate mais de referencial teórico, de trabalhos mesmo feitos, que envolve aqui a Amazônia, né? Então, é uma coisa que o nosso curso, principalmente o curso de pós-graduação agora, o nosso mestrado, a gente está buscando muito essa visão da Amazônia, né? De que a gente começar a olhar para a Amazônia, que de uma certa forma é a nossa casa, né? Porque o que, é que a gente vê é que muitos falam sobre a Amazônia, mas nunca nem colocaram os pés aqui. Então, a gente sempre discute, não, essa responsabilidade é nossa. Se nós moramos aqui, se a gente quer defender, se a gente tem que começar a trabalhar e a debater sobre essa questão da Amazônia, de como a gente pode proteger, né, a floresta, né, de uma certa forma a Amazônia em si, mas levando de alguma maneira um desenvolvimento sustentável para as famílias, né? Porque, na minha perspectiva, não é justo o resto do mundo, por assim dizer, se desenvolver tecnologicamente e de todas as formas, e a gente aqui simplesmente só tem que preservar a Amazônia e as pessoas vivendo nas condições mais inseguras, por assim dizer, economicamente, socialmente, tecnologicamente. Então, eu acho que isso tem que ser pensado e, de alguma forma, os governos, as políticas públicas, elas têm que ser direcionadas para isso. Mas cabe, claro, a gente trazer para a universidade discutir essas coisas, né? Para que a gente possa encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio nesse utilizar, né? A floresta, utilizar o meio ambiente, assim por ser, os biomas, de uma forma sustentável, né? Em que não agrida nem, obviamente, o próprio meio ambiente em si, mas que dele possa ser utilizado para desenvolver, né, as pessoas, desenvolver os municípios, porque a gente vê muito aqui na Amazônia as bolsões de pobreza, né? Então, não eu não acho isso justo, né? Eu acho equânime quando se fala em debater a Amazônia e a sua preservação, porque nós temos pessoas também que subsistem, né, da floresta. Por exemplo, só para te ter uma ideia,
um litro de açaí, que custa na região da ilha, estou falando um litro, né? É pago aproximadamente 4, 5 reais, né? Vamos chamar pela polpa, só para te ter uma ideia. Só que a empresa pega e ela vende para São Paulo, para o resto do país e exporta, e isso vai para mais de 80, 100 reais. Eu estou colocando aqui por baixo, entendeu? Então, eu sei que existe, por exemplo, a tecnologia envolvida, existe o capital envolvido, né? Mas espera lá. Mas aí como é que fica a vida dos ribeirinhos? Então, na verdade, eles são tratados como extrativistas. E aí, quando se diz assim, tá, o Brasil é um país agrícola, o Brasil só vende commodities, principalmente. Então, isso tem que ser mudado, nós temos que industrializar. E quando chega para cá, que poderia reverter a situação, é a mesma lógica. E aí, como é que fica? Como é que vai desenvolver? Não dá. Ou seja, é como se eu fosse contra uma lógica, mas porque não me beneficia, mas quando me beneficia, não, ela está correta, é isso mesmo, não pode. Aí a gente tem que debater sobre isso daí. Na verdade, como eu digo aqui, às vezes até brincando com o pessoal, né? Olha, a gente está dentro de um paradigma imerso num paradoxo. Como é que resolve? O que eu percebo, de uma certa forma, é que nós estamos numa transição, né? Eu acho que o jovem de hoje, principalmente, ele está passando por uma transição em dois mundos que ele viveu. Um que aparentemente está ficando para trás, uma forma de sociedade, uma forma de vivência, e um mundo novo aí que está se abrindo. Se vai ser melhor ou não, né? Eu acho que isso tem que ser construído pelo próprio jovem e por aqueles que estão começando, né, dentro dos estudos, da universidade em si, porque o que a gente constrói hoje, né, vai ser o que a gente vai estar no futuro. Então, se a construção for com alicerces fracos, a tendência é desmoronar lá na frente. Então, o futuro que se cria hoje deve ser um futuro muito mais pautado em coisas que vá trazer felicidade para a pessoa, uma segurança, um padrão de vida em que ela possa, de fato, realizar o mínimo, né, das suas necessidades, por assim dizer. E estudar, né, é o diferencial, né? Mas não só estudar por estudar, mas estudar e aprender, porque o aprendizado ele é muito inerente à pessoa, porque faz parte, né, da atitude dela em querer aprender. E se criar dentro de um universo universitário, principalmente o senso crítico, porque se não tiver um senso crítico em que se possa debater caminhos, né, e atitudes, a tendência é você ter um comportamento único, aceito por todos, e todos vão achar que aquilo é a solução, mas é uma solução imediata, né? E muitas vezes ela não consegue se sustentar no futuro, porque ela foi, obviamente, alicerçada sobre bases muito frágeis, né? Então é isso que eu acho que, ou que eu penso que, na verdade, deveria o jovem, né, se espelhar ou buscar, pensar e refletir qual é o papel dele hoje para a sociedade futura. Porque nós, professores mais antigos, daqui a pouco a gente se aposenta, tudo, e a gente vai estar já fora, né, da vida acadêmica, por assim dizer, né? E eles é que assumirão, de alguma forma, as rédeas da sociedade, dos caminhos da sociedade. Então, é necessário que eles façam, né, uma reflexão e, com isso, busquem uma capacidade, né, única de cada um de poder direcionar aí a vida da sociedade, do que é que se vai querer para o futuro. E, assim, não competir,
não competir pela competição, mas que haja colaboração, porque quando a gente coopera e colabora, a gente se torna muito mais fortalecido, né? E é claro, a gente pode encontrar unidade na diversidade, ou na adversidade, né? E isso é muito bom, porque, claro, ninguém é igual. Mas à medida que tem o senso crítico e o respeito às críticas, as coisas tendem a ser melhor, né? Dentro, claro, das regras estabelecidas, né? Dentro daquilo que a sociedade aceita como norma estabelecida. Nenhuma imposição em nada acaba dando certo, né? Porque tudo vai depender da aceitação da maioria, de todos, alguma coisa assim. E a educação é isso. Eu acho que a gente precisa analisar de todos os aspectos, principalmente para a região norte, que é uma região que sempre ela foi vista em segundo plano em muita coisa, né, pelas políticas públicas principalmente. Eu tenho um livro, né, ele está aí nas livrarias, né, virtuais, e que ele foi tá publicado, né? É um livro da minha tese em que eu trabalho sobre o capital social, sobre estratégia ambiental, né? Foi feito tanto aqui no Brasil quanto na Espanha e a gente utiliza, né, a modelagem de equação estrutural, né? Então assim é uma análise estatística muito robusta e que poderia ser e que a gente está buscando desenvolver não só aqui, né, no Pará, quanto na nossa faculdade, principalmente, quanto para nossas análises de uma maneira geral. Então, é um livro assim que eu recomendo. É um livro acadêmico, né, por assim dizer, e aqueles que estiverem interessados em dar uma olhadinha, verificar, eu deixo aí o convite. Eu tenho um canal no YouTube, é um canalzinho assim, bem. Eu estou fazendo, eu estou iniciando. Eu estou falando sobre eu falo sobre o Business Analytics. Então, voltado para a pessoa, contexto mais empresarial, né, para aluno. Então, eu tenho lá uns 3 vídeos ainda, que aí eu tive que parar porque teve uns probleminha aí de ordem técnica, mas eu vou dar continuidade com ele, né? Então, possivelmente eu vou voltar com ele. Agradeço a participação, o convite, tá? E até uma próxima oportunidade.